Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética e no vídeo devocional de hoje nós vamos falar sobre Jesus, o bom pastor, e como ser curado dos traumas, das frustrações, das experiências frustrantes com os mercenários. Vimos no devocional de ontem que Jesus é a porta e ele também se revela e se apresenta como bom pastor. Mas hoje nós vamos começar a nossa conversa com Jesus, o bom pastor, aquele que cura as frustrações, os traumas, as feridas, as mordidas do lobo ou as mordidas do mercenário. Mercenários são falsos sacerdotes ou são sacerdotes que genuinamente vocacionados por Deus ao longo do processo se corromperam. Os lobos são os demônios, que vêm para roubar, matar, destruir, devorar, dissipar. Muitas vezes ele não consegue nem comer a ovelha, mas ele consegue dispersar o rebanho de ovelhas e fazer com que elas se espalhem. Cada um tome o seu rumo de independência e o pastor agora tem um trabalhão para reconciliar, buscar, restaurar, fazer curativos, botar remédio nas feridas de uma a uma. Interessante que em João capítulo 10, Jesus diz que o bom pastor chama elas pelos nomes. Nome de ovelha, como quem dá um nome para um animal de estimação. Vamos ao texto da palavra de Deus. João capítulo 10, versículo 10 em diante. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham vida em abundância, tenham vida em plenitude, conforme a tradução que você tem na língua portuguesa. É aquele conceito de Zoe que nós temos falado nos últimos dias. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo e abandona as ovelhas, ele foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge porque é mercenário e não tem zelo, não tem amor, não tem cuidado, não tem preocupação com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e eu sou conhecido por elas. Então aqui começa a se estabelecer uma chave de relacionamento e de responsabilidade, onde a ovelha tem o pacto com o pastor tem o pacto com a ovelha. A ovelha tem responsabilidade com a igreja tem responsabilidade com a ovelha. Quando você cria um sistema babilônico, farisaico ou tipo assim, pirâmide de faraó, é só a ovelha que tem responsabilidade com a igreja, é só a ovelha que tem responsabilidade do pastor. E a contrapartida dessa responsabilidade nunca existe. Se você for questionar ou for cobrar, então você não presta. Mas Jesus está dizendo que eu conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece e eu sou conhecido pelo meu Pai que está nos céus. E eu entrego a minha vida pelas ovelhas. Sabe, é mais fácil você morrer, ser martirizado, ter a sua cabeça decapitada num quadro assim de demonstrar a fé para o rebanho, do que viver dia a dia perdoando ovelha chata. Ou cara que nem é ovelha, é um bode, mas está ali no meio da congregação, nunca nasceu de novo, nunca nasceu da água, nunca nasceu do espírito, mas às vezes é uma pessoa que apresenta comportamentos de borderline, de bipolaridade, de esquizofrenia. E esses caras, às vezes são enviados pelo demônio, muitas vezes não. Muitas vezes eles são vítimas delas mesmas, da sua própria história, feridos que ferem, sofreram feridas, multiplicam nos outros as feridas que alguém fez neles, e o diabo se aproveita disso para tirar farofa, para tirar vantagem. Mas necessariamente não quer dizer que ele é um satanista, um feiticeiro, um cara do cão, vindo ali propositalmente para dissipar o rebanho. Existe essa pessoa também, que é satanista, adorador do Satanás, disfarçada de crente no meio da congregação para levar equipes de louvor ao lesbianismo, ao homossexualismo, à pedofilia. Existe isso. Eu sei que essas coisas acontecem, nós atendemos esses casos.
Mas assim, a estatística mostra que muitas vezes não. Muitas vezes ele é apenas um cara ferido que multiplica a ferida nos outros, né? Que foi desonrado e desonra a liderança, que não consegue. Ele até gostaria de se conectar com Deus da forma como a Bíblia fala, mas há um bloqueio, há um quadro de iniquidade e ele não consegue se submeter a um pastoreio, a um relacionamento de maturidade, de mentoria, de discipulado espiritual. Mas a chave aqui é que o bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas. Jesus, o bom pastor, é maravilhoso. Nós falamos muito sobre isso ontem. Vamos falar hoje sobre eu e você como bom pastor. Porque todos nós somos pastores de algo, de alguém, né? Você pode ser mulher, então você é uma pastora. Você pode ser um homem, você é um pastor. Você pastoreia a sua casa, você pastoreia os seus filhos, você pastoreia a sua família, você pastoreia o seu clã familiar, o seu núcleo. Ah, mas aqui em casa vive o avô, o tio, o primo, o cunhado, passando por uma recessão financeira. Não importa, existe um núcleo familiar que alguém tem que ser o líder que vai pastorear. Ah, mas a igreja não me deu o título de pastor. Não precisa. A unção, a vocação, a função, ela é espiritual. Todo professor, numa sala de aula, ele é um pastor que está pastoreando alunos. E ele conhece as ovelhas, ele conhece os bodes da sala de aula no ambiente acadêmico, seja primeiro, segundo, terceiro, quarto ano do ensino fundamental, seja o segundo grau, seja o ensino acadêmico universitário, não importa. Na escola dominical você tem uma autoridade que o pastor te deu, você é o professor da escola dominical, domingo de manhã, você tem um título, tem uma função, tem uma vocação. Você não precisa dessas coisas, embora não seja pecado nós organizarmos, sistematizarmos e delegarmos esses níveis de comissionamento, esses níveis de autoridade. Mas o fato é que todos nós pastoreamos algo ou alguém. Você pastoreia os seus clientes, você pastoreia os seus fornecedores. Você é pastoreado por algo, você é pastoreado por alguma coisa, por alguma instituição, por algum chefe, por algum mentor, por um supervisor, por um coordenador de linha de produção, de linha de montagem aí na indústria onde você trabalha. Eu sei que quando nós usamos a palavra pastoreio, as pessoas fazem a aplicação religiosa do templo, e ela é real, ela é bíblica e ela não deve ser descartada. Mas eu quero pegar esse conceito e aplicar agora nos 7 montes de influência que a igreja deve influenciar na sociedade. Quero aplicar este código, essa verdade, em qualquer área de relacionamento, onde você vê no equipe de trabalho, aí na empresa onde você tem que produzir o traíra, você vê o lobo, você vê o mercenário, e você vê nessa equipe de trabalho aí, quando o chefe chama para uma reunião, os verdadeiros pastores que de fato tentam fazer a coisa de uma forma ética, correta e coerente. Todos esses personagens que Jesus está citando aqui em João capítulo 10, eu poderia fazer um vídeo de 2 horas agora aplicando nessas relações corporativas do ambiente acadêmico ou do ambiente de trabalho, no mercado comercial, na economia, dentro de um hospital, dentro de uma universidade e, por que não, dentro das relações de líderes e liderados de uma igreja local. O fato é que sempre houveram e sempre haverão falsos profetas, falsos sacerdotes, mercenários, falsos pastores. Isso não é uma coisa da igreja, isso não é um negócio do cristianismo, isso é um negócio da antropologia do ser humano. Em outras culturas, em outros povos, se você conversar, amigos meus que são muçulmanos, eles têm essas analogias, têm essas coisas, usam outra parábola, mas eles têm entre eles a mesma dinâmica de dificuldade de relacionamento. Se você conversar amigos meus que são espíritas, padres que são romanos, todos em qualquer nível de esfera de relacionamento têm esses 3 personagens: o lobo, o mercenário, o bom pastor. E aí vem então a 4ª personificação, que é a ovelha, né? A ovelha esperta, a ovelha teimosa, a ovelha inteligente, a ovelha enferma, a ovelha que precisa sempre de mais cuidados medicinais, a ovelha que é mais gulosa, que come mais do que os seus irmãos, a ovelha que não gosta de comer. Para comer ela precisa de um cafuné, tem que ter um afago, então ela come. O bordão é um instrumento que o pastor usa para enxotar o lobo, é um pedaço de pau para se defender. O vinho, o azeite, o óleo, o sal, para curar as enfermidades.
Já falamos recentemente aí num devocional do mês de fevereiro, março, se não me engano, sobre o Salmo 23, né? E a unção que protege as ovelhas para que as moscas, os mosquitos não entrem nos orifícios. Existem ovelhas que ficam doidas, ficam doentes, começam a bater a cabeça contra a parede até morrer, porque entram moscas nos seus ouvidos, no seu cérebro, né? E tudo isso é real. Tudo isso existe e faz parte da dinâmica do pastoreio. Mas Jesus e o apóstolo Paulo no Novo Testamento, eles nos dão dois versículos, um recomendado aos Coríntios, outro aos Hebreus, onde ele fala sobre essas dificuldades de aplicar a unção do bom pastor, o código do bom pastor, ou a unção da boa ovelha, o código espiritual de sermos uma boa ovelha nos nossos relacionamentos, não só dentro da igreja, mas acadêmico, universitário, comercial, no mundo do empreendedorismo. Queria ler com vocês 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14, onde o apóstolo Paulo está dizendo que eis que pela terceira vez estou preparado para partir ao vosso encontro e não vos serei pesado. Fica tranquilo que eu não como muito, vou comer pouquinho, Paulo está dizendo. Eu não vou dar prejuízo financeiro para vocês. Esse peso aqui é econômico, é financeiro. Lendo todo o contexto da epístola você entende. Pois não vou em busca dos vossos bens. Os mercenários já haviam passado por lá e já haviam se importado menos com a alma e com a saúde emocional e espiritual, em doutrinar e ensinar a Bíblia para eles, e crescido o olho em cima dos bens materiais. Paulo é um homem bem resolvido, vacinado quanto a isso, e conhece esse trauma, conhece esse carrapato, conhece essa ferida na psique da igreja de Coríntios. Então ele já está se antecipando e dizendo, não vou em busca dos vossos bens, mas procuro a vós mesmos. Eu não quero o teu carro, eu quero a tua alma. Eu não quero a tua casa, eu quero quem você é. Eu não quero o teu relógio, o teu perfume, a tua caneta, o teu notebook, o teu celular de última geração. Que se dane tudo isso. Eu quero você, como ser humano integral, que necessita que alguém pregue, ministre o evangelho integral e que te ame, assim, feio e rabugento do jeito como você é, embora você ache que você é maravilhoso. É mais ou menos essa a aplicação teológica que Paulo está fazendo. Porquanto não são os filhos que devem poupar seus bens para os pais, mas sim os pais que poupam para os filhos. Outra tradução diz, não são os filhos que devem entesourar, deixar herança para os pais, mas são os pais que entesouram, deixam herança financeira para os filhos. É uma chave que daria para falar 3 dias só dessa frase do apóstolo Paulo. Um modelo de igreja em que os filhos são pobres, os apóstolos ricos e milionários, e aí para que um dia a unção e a riqueza toque você lá na base da pirâmide de Faraó do Egito, primeiro você tem que alimentar o ouro do ápice da pirâmide de um núcleo de líderes milionários. Uma teologia um pouco neurótica, mas ela está no mercado, está na prateleira do supermercado da teologia gospel aí. Paulo está dizendo exatamente o inverso. Os filhos espirituais são abençoados pelos pais espirituais, também no financeiro. Os filhos espirituais vão obedecer o princípio de entregar a sua oferta, de entregar, né, suas primícias. Eu entendo tudo isso, e isso é bíblico, deve ser feito, sem problema nenhum. Mas Paulo está dizendo, eu estou indo convosco, terceira vez, não se preocupe com o assunto dinheiro, porque não são os filhos que acumulam herança, tesouro, para dar aos pais. Exatamente o contrário. É os pais que acumulam herança, que acumulam tesouro, para deixar uma herança para os seus filhos. Não são filhos biológicos do apóstolo Paulo, mas são filhos espirituais, e ele está fazendo essa aplicação literal na epístola aos Coríntios. Desta forma, de boa vontade e por amor de vós, investirei tudo o que possuo e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Tem 4 palavras fortes aqui, me desgastar, investirei, né, de boa vontade e por amor a vós. Paulo está dizendo, eu vou me consumir, eu vou me permitir consumir.
eu vou me acabar, eu vou me permitir ser desgastado para que Cristo seja gerado na psique de vocês, entre vocês, na comunidade de vocês, na cidade de vocês, entre as famílias que fazem parte da igreja de Coríntios. O versículo 15, ele é para você não dormir à noite, é para a gente perder o sono. Tanto quem é pastor, quanto quem é ovelha, quando começa a meditar em 2 Coríntios capítulo 12, verso 15, tem que perder uma noite de sono pensando nesse versículo. Porque se você lê esse texto e ele passa desapercebido, você não tem o código do bom pastor, você também não tem o código da boa ovelha. Ou você é lobo, ou você é mercenário. Quem não é lobo e quem não é mercenário, ele fica ruminando o versículo 15, porque o apóstolo Paulo está dizendo: desta forma, de boa vontade, por amor de vós, investirei tudo o que possuo, e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Assim, visto que os amo tanto, serei menos amado por vós? A conversa aqui está ficando tensa, cara. O negócio aqui não é brinquedo, não. O apóstolo Paulo está perguntando: eu amo vocês ao ponto de eu me consumir, de eu investir do meu bolso para ir aí ministrar a vocês. Eu estou me desgastando, estou me consumindo na relação de pastoreio com Coríntios. Mas, visto que eu amo tanto vocês, eu serei menos amado, menos correspondido nesse amor por parte dos filhos espirituais, por parte das ovelhas, em relação a um pastor, um cara que se esforça para ser um modelo de pastoreio semelhante, o mais próximo possível que na sua humanidade ele consiga ser de Jesus. Não estou dizendo que Paulo conseguiu ser isso, estou dizendo que esse era o objetivo dele e esse era o esforço genuíno dele. Não estou dizendo que eu consigo ser um pastor tão bom quanto Jesus, estou dizendo que esse é o meu foco, esse é o meu objetivo, ainda que ao longo do processo eu cometa erros e imaturidades, eu também cometo acertos, eu também cometo e correspondo coisas parecidas com o pastoreio de Jesus, embora não todo o tempo. Investirei tudo o que possuo, também me desgastarei. Outra tradução diz: eu permitirei ser consumido ao vosso favor, nesse relacionamento com vocês. Eu amo vocês tanto, será que serei menos amado de vocês? O mercenário passa por esse texto e esse texto não grita no coração dele, porque ele não quer essa responsabilidade de Paulo para com o rebanho. O bom pastor passa por esse texto e ele perde o sono, porque ele quer ser exatamente e corresponder e ter esse peso no espírito de intercessão pelo rebanho, como Paulo tinha pelos coríntios. A boa ovelha se identifica com esse texto e ela diz: puxa, eu também vou amar o meu pastor, eu também vou amar o meu líder, eu também vou amar o meu mentor, eu vou amar meu discipulador, eu vou amar esse cara aí, que está investindo a vida dele na minha vida. E o lobo? O lobo não. O lobo lê esse texto e não fala dentro dele, não grita dentro dele, não sensibiliza ele, não mexe com ele. Verso 16 agora. Seja como for, não tenho sido um peso sobre vós. No entanto, como sou ardiloso, vos conquistei com astúcia. Era uma igreja rica. Muitos ministros do evangelho com interesse financeiro já tinham passado por ali. Era uma igreja dividida. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Não, eu sou de Jesus Cristo. Tinha lá as suas neuroses na psique da igreja. Paulo está dizendo que é ardiloso e conquistou eles com astúcia. Ora, será possível que eu vos tenha explorado por meio de algum missionário que vos enviei? Algum apóstolo que eu vos enviei? Alguém da minha equipe ministerial que eu mandei aí estar convosco? Eu me aproveitei disso para saquear vocês, para explorar vocês? Paulo está perguntando. Eu mesmo orientei a Tito para que vos visitasse, acompanhado de outro irmão. Jesus mandou de 2 em 2, Paulo está mandando Tito acompanhado de outro irmão. Mesmo princípio de Lucas capítulo 10. Porventura Tito vos explorou? Não ministramos nós pelo mesmo Espírito? Não seguimos juntos no mesmo caminho? É uma conversa de maturidade aqui. E está diretamente ligado com a dinâmica do pastoreio. Eu estou encontrando aqui um apóstolo Paulo que quer ser para a igreja de Coríntios um bom pastor. Que quer ser para a igreja de Coríntios um pastor semelhante ao modelo que Jesus estabeleceu em João capítulo 10. Se ao longo do processo nem sempre ele consegue ser, nas suas imperfeições da sua humanidade, é um cara que não empurra com a barriga. Pede perdão, confessa, reconcilia, restaura.
Está indo pela terceira vez investir nessa igreja, investir nessa congregação, investir nessa psique. E até onde essas pessoas estão correspondendo a Deus e correspondendo ao apóstolo Paulo. E ele dá um choque de realidade, tanto em quem recebe a bênção, quanto em quem está disposto a ser um instrumento nas mãos de Deus abençoador. E está deixando bem claro o versículo 15, que é o ápice da maturidade da teologia pastoral. Em qualquer cultura, seja pastorear os seus funcionários, os seus empregados na linha de montagem na sua empresa, seja pastorear os alunos de uma sala de aula, seja pastorear as ovelhas de uma igreja local, ou de uma seita, ou de outra matriz religiosa ao redor do mundo. Desta forma, de boa vontade, por amor de vós, investirei tudo o que possuo, e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Assim, visto que os amo tanto, serei menos amado por vós? Esse mesmo apóstolo Paulo, aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 15, dá uma exortação às ovelhas. Quem é ovelha de fato e não é lobo no meio da congregação? Sendo assim, por intermédio dele, Jesus, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor, lábios que proclamam o seu nome. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, a mútua associação. Quem botou a mão no arado e fez um pacto com o ministério, um pacto com a igreja local, com o projeto daquela frente missionária. Pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. Por isso tem galardão. Muitas vezes eu vejo pessoas sacrificando o seu tempo, depositando ofertas, outros orando, outros divulgando a escola de ativação profética. A Rosane, por exemplo, muitas vezes deixa de fazer as coisas dela, do negócio dela, do trabalho dela, para editar esses vídeos e abençoar você. Não tem como não ficar sem galardão. Não tem como não ficar em branco sem Deus auxiliar, assistir e ministrar essas pessoas. Isso faz parte da prática contínua do bem e da mútua cooperação, pois desses sacrifícios Deus se alegra. Deus é honrado nessas coisas. Sede obedientes a vossos líderes espirituais e submissos às autoridades que eles exercem. Na igreja da pós-modernidade é quase um pecado ler o versículo 17 de Hebreus. É quase que um pecado. Hebreus, capítulo 3, versículo 17. Obediência a líderes espirituais, submissos à autoridade. Essa geração tem pavor de ouvir isso, mas está aqui na Bíblia, é o código sagrado e é a chave da cura. É a chave para ser liberto dos traumas com os mercenários. É a chave para superar os bloqueios, os abusos que te bloquearam emocionalmente e espiritualmente na fé, com os lobos que te morderam, com os mercenários que passaram pela tua história. Pois eles zelam por vocês como quem devem prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria, não murmurando, para que o sacerdote, para que o bom pastor, para que o genuíno líder sarado de Deus ministre vocês com alegria, não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Outras traduções dizem que essas orações seriam canceladas, essas orações seriam anuladas, essas orações não seriam proveitosas para você. Então veja, eu vejo uma geração de líderes feridos em detrimento à ingratidão de ovelhas, e vejo uma multidão de ovelhas feridas em detrimento à manipulação e ao abuso autoritário dos seus líderes. Do jeito que o diabo gosta. É tudo que o diabo precisa para a igreja perder a sua glória, para a igreja se tornar uma instituição fria, ritualística, cheia de tradições, usos e costumes, mas não mais ter a manifestação da cavote, da glória de Deus no meio desta reunião, deste agrupamento de pessoas. O avivamento vem quando você consegue curar essas feridas e trabalhar com maturidade, cada um assumindo a sua responsabilidade e correspondendo em perdão, para voltar à essência, voltar à origem, para que quem é lobo se torne ovelha, para quem é mercenário volte a ser pastor, para quem é pastor nunca se corromper,
murmurando por causa da ingratidão do rebanho e se tornando um mercenário depois de 20, 30, 40 anos de ministério. Para quem é genuinamente ovelha, continue reproduzindo e multiplicando como ovelha e não se seduza à filosofia e ao padrão de comportamento dos bodes ou dos lobos. E isso é uma dinâmica que tem que ser trabalhada, administrada diariamente. Verso 18. Orai por nós, pois temos certeza de caminhar com a consciência limpa e desejamos viver de modo honrado em relação a todas essas áreas da vida. Pessoalmente, rogo-vos com insistência que oreis para que eu vos seja restituído o mais depressa possível, restituído fisicamente. Ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, o sumo pastor, ele mesmo vos aperfeiçoe em todo o bem, a fim de que possais realizar a vontade dele e opere em vós tudo quanto lhe é agradável, por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja dada a glória para todo sempre. Amém. Dois versos, duas citações aos Coríntios e aos Hebreus que completam, que casam, que fecham harmonicamente com João capítulo 10, onde Jesus se revela como o bom pastor. E Jesus ser bom pastor é maravilhoso. Nós reproduzirmos esse modelo de bom pastoreio de Jesus é uma dinâmica de maturidade. Nem sempre conseguimos, mas você consegue discernir a diferença entre o mercenário e o bom pastor, porque o bom pastor ele tem genuinamente dentro dele o desejo de ser como Jesus. E ao longo do processo ele fracassa, erra, pede perdão, se reencontra, volta para o trilho, volta para o caminho original. E o mercenário nunca teve essa crise, ele nunca teve esse desejo, ele nunca teve essa vontade, ele é mercenário. Assim você também encontra uma genuína ovelha e a diferença dela para um bode ou para um lobo. A genuína ovelha ela quer fazer o certo, ao longo do processo ela não consegue, mas ela erra, ela se arrepende, se reconcilia, põe a casa em ordem e volta para o alinhamento do propósito divino na vida dela. O lobo não tem essa crise, o bode não tem essa preocupação, vai empurrando com a barriga, vai tomando proveito e vai multiplicando nos outros as feridas que alguém um dia feriu a ele no seu passado. Eu te abençoo com essa palavra, com esses três textos que estão intimamente ligados ao código de Jesus, o atributo dele como bom pastor e o esforço do apóstolo Paulo como um modelo de imitar Jesus, imitar a Cristo como um bom pastor. Veja que a igreja de Corintos não correspondeu com honra, com amor ao todo investimento de vida, de tempo, de energia que Paulo havia feito neles. Veja que os hebreus tiveram mais maturidade do que os coríntios, mas o apóstolo Paulo diz, para que quem exerce autoridade e liderança espiritual sobre a sua vida, faça isso com alegria, porque não é proveitoso, não é inteligente para você ter uma igreja, ter um pastor e falar mal do altar, falar mal da família dele, ainda que haja defeitos. Não é inteligente você ficar semeando essas coisas, porque as orações deles ao teu favor vão ser anuladas. Esta chave de maturidade, só quem nasceu da água, só quem nasceu do Espírito, só quem é guiado pelo Espírito de Deus, seja a posição de líder ou de liderado, não importa. Só quem tem o Espírito de Deus testificando no seu espírito humano consegue compreender e corresponder. Eu te abençoo com esta maturidade, eu te abençoo com esta palavra, que esses três textos ruminem na sua mente durante os próximos dias. Seguimos aprendendo as manifestações de Jesus até o devocional de amanhã. Ele é o grande eu sou. Vamos juntos unir dons, talentos, manifestar a glória do Senhor. Divulgue esse canal, inscreva-se, comunique para o maior número possível de pessoas, deposite sua oferta, mande seu pedido de oração, torne-se um cooperador conosco deste projeto, um associado, um aliançado com o propósito da Escola de Ativação Profética. Em breve Deus vai preparar encontros presenciais para que nós possamos nos abraçar, orar, passar 2, 3 dias em ministração intensa debaixo da nuvem da glória, do poder do Espírito Santo de Deus. Logo, logo, toda essa sabotagem global vai passar.
e nós vamos poder nos encontrar em eventos presenciais, mas até lá seguimos nos alimentando da palavra de Deus, ainda que à distância, pelas mídias sociais. Até o devocional de amanhã, em nome de Jesus.